Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, seja muito bem-vindo no nosso canal. Nesta manhã de sexta-feira, Sexta-feira abençoada na presença do Senhor. Eu quero trazer uma palavra para a vossa vida, mas antes disso, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho e nos siga nos vídeos, nas nossas lives. Seja um membro do canal. Mais uma coisa eu quero te dizer, que Deus tem uma palavra para a sua vida. Talvez hoje você se encontra como essa palavra que vai ser dita. Mas eu quero te dizer que assista o vídeo até o final, deixe o seu compartilhamento, se assim você sentir no seu coração. A palavra que eu quero trazer para você se encontra em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. Palavra poderosa para minha e para vossa vida. Muito forte essa palavra. Essa palavra ela vai nos relatar sobre um grande profeta de Deus, Elias, a qual ele passou um período muito difícil na caminhada dele, período de sofrimento, de lamentações, de angústia, de aflição, como qualquer um de nós. Você e eu podemos passar por aflições, situações, que podem nos deixar aflitos, confusos. Vamos na palavra. A palavra do Senhor que diz em 1 Reis, capítulo 19, versículo 1 em diante, que fala assim: E Acabe fez Jezabel saber de tudo o que Elias havia feito e como tinha matado a espada a todos os profetas. Então enviou Jezabel a Elias um mensageiro dizendo: Assim me façam os deuses, assim acrescentem-se amanhã, a estas horas, eu não tiver posto a sua vida como a vida de um deles. Versículo 3, que diz assim a palavra do Senhor: E percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida, e veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. Aleluia. Versículo 4, E ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: Já basta, ó Senhor, tira minha vida agora, porque não sou eu melhor do que meus pais. E deitado-se debaixo do zimbro, ficou dormindo. E eis então que um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te, come. Então ele olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água. E comeu e bebeu e voltou a dormir. E voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe, dizendo: Levanta-te e come, porque muito comprido será o caminho. Olha o versículo 8, que diz na palavra de 1 Reis, capítulo 19, versículo 8. Olha o versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e caminhou com a força daquela comida 40 dias e 40 noites, até o monte de Deus, Horebe. E ali se meteu em uma caverna, onde passou a noite, e foi a ele a palavra do Senhor. E lhe disse: O que fazes aqui, Elias? Versículo 10. E ele respondeu: Eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida.
E lhe disse Deus: vem para fora e te ponha neste monte diante do Senhor. E eis que o Senhor passava bem como um vento, grande e imponente, que rompia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E um fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo. Aleluia. E depois do fogo, veio um suave murmúrio. E quando Elias ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu uma voz que lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Versículo 14. E ele respondeu: eu tenho sentido um vivo zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram a espada os teus profetas, e eu sozinho fiquei, e me buscam para tirar a minha vida. E lhe disse o Senhor: vai, volta pelo teu caminho, pelo deserto de Damasco, e lá chegando, ungirás Hazael por rei sobre a Síria, e Jeú, filho de Nissi, ungirás como rei sobre Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para que sejas profeta em teu lugar. Olha que forte. Versículo 17. E serás o que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Mas eu também reservei em Israel 7.000, e total de joelho, que não se dobrará ante Baal. E todas as bocas que não o beijaram. Aleluia. Último versículo, versículo 19. E partiu ele dali, achou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois diante de si, e ele o seguiu com 12ª, e passavam Elias diante dele, jogou sobre ele a sua capa. Então, deixando ele os bois, veio tendo atrás de Elias e disse: rogo-te que me deixes beijar o meu pai e minha mãe, e logo te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que tenho feito eu. Essa palavra é muito forte para mim e para a sua vida. Ela é muito forte para o meu e para o teu coração. Ela é muito forte para a minha peleja, para a sua peleja. A palavra do Senhor, ela diz que a palavra do Senhor é igual uma espada de 2 gumes. Ela corta para mim, para ela poder cortar para a sua vida. E nessa palavra nós podemos contemplar a aflição do profeta, um grande servo de Deus, que por passar por aflições, por pelejas, por guerras, Deus ainda o defendia, Deus ainda estava no controle. Elias, ele fala para Deus assim que todos os profetas morreram à espada. Acabe e Jezabel mataram todos os profetas do Senhor, a espada. E estavam procurando a morte de Elias também, porque Elias era um grande servo do Senhor. Essa palavra, ela vai nos dizer que Elias, ele clama ao Senhor falando: não aguento mais, não suporto mais. Porque muitas das vezes as aflições,
elas abatem a nossa alma. Elas abatem, nós somos pó, somos barro. Nós somos da terra ainda. Somos eleitos para o céu. Isso é verdade, mas ainda somos da terra. Ainda estamos na terra, ainda somos dependentes das coisas da terra. Mas mais dependente das coisas de Deus. E aqui fala assim que Elias, ele foi para salvar a sua vida. Ele veio para Berseba, que está em Judá. Deixou ali o seu criado. E ele se deitou debaixo de um zimbro. Assentou debaixo de um zimbro, desejando morrer. Quantos de nós hoje desejamos morrer? Por causa das guerras, das aflições, das lutas, das situações. Quanto choro inconsoláveis nós temos derramado diante das adversidades. Nós precisamos entender que Deus ele está no controle, que Deus ele está no barco. Elias afirmou que a Jezabel afirmou que mataria Elias, porque Elias tinha decretado a sentença no capítulo 18, e mata todos os profetas de Baal. E no capítulo 18 e o versículo 30 fala em diante que todos os profetas morreram. Por quê? Porque Deus mandou o fogo verdadeiro do céu para matar todos os profetas de Baal. Profetas que falavam mentiras, profetas que profanavam o nome do Senhor, mas na verdade profanavam até mais ou menos o nome do Senhor, mas na verdade estavam em erro, em corrupção, em mentira, adorando deuses estranhos, profetizando em nome de deuses estranhos. E quando Elias ele sente na aflição essa ameaça, ele foge para as montanhas, ele foge de diante do Senhor, ele esconde nessa caverna, ele foge de Acabe e Jezabel, e ele se esconde achando que Deus não estava o vendo. Quantos têm se afligido e escondido da face do Senhor? Quantos têm escondido das coisas que estão acontecendo? Jezabel, ela conhecia a verdade, porque Deus mandava os profetas entregar sobre os deuses estranhos que Jezabel trouxe da terra dela para dentro do palácio. Elias era totalmente infundado. Assim como o medo de cada filho de Deus é infundado, Elias também é, porque ele é carne, ele é homem. Ele não fugiu para as montanhas por causa do medo que os soldados morreram. Não. Ele fugiu para as montanhas como qualquer uma outra pessoa ia fugir. Ele temeu pela vida dele e ele falou: Senhor, eu não aguento mais. Não aguento mais. Olha que impressionante. O versículo 3 fala assim: e percebendo ele, pois, o perigo, levantou-se e foi para salvar a sua vida. E veio a Berseba, que está em Judá, e deixou ali o seu criado. O poderoso profeta agora está agindo com base no medo. Um poderoso profeta, um poderoso servo de Deus agora está abatido. A alma está abatida. Porque não enviou ela soldados para matar Elias, em lugar de um mensageiro, né? Mas preferiu mandar primeiro uma ameaça, porque Satanás, ele sabe como tocar na nossa vida, irmãos. Ele manda primeiro uma ameaça, ele manda primeiro um cutucão,
Muitas das vezes você está quase perto de receber a vitória e Satanás envia um atribulado para perturbar a sua vida, para atacar a sua fé, para frustrar a sua vida de uma forma que você não vai suportar. Olha só, o medo sempre guia a pessoa ao distanciamento da vontade de Deus. Elias, ele foi fora da vontade de Deus para aquela caverna. Ele foi se esconder, ele estava acuado. Mas o medo agora está no controle da vida dele, sendo que quem poderia estar no controle da vida dele era Deus. O medo estava no controle da vida dele. Além disso, o medo sempre leva ao isolamento. Elias, ele se viu sozinho, acuado, isolado. Quantos estão neste momento acuado, isolado, com medo da adversidade, com medo do gigante, com medo da luta, com medo da guerra, com medo da aflição, com medo das coisas que estão acabando, que já acabaram? Visto que Elias deixou o seu criado em Berseba, o versículo 4 vai nos relatar assim: e ele se foi pelo deserto um dia de caminho, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e desejando morrer, disse: já basta, Senhor. Ó Senhor, tira minha vida agora, porque eu não sou eu melhor do que os meus pais. Elias, pela fé, acabara de vencer 450 profetas de Baal, mas agora ele está temeroso por causa de uma mulher. As ameaças de Satanás vêm das partes, irmãos. Muitas das vezes que você nem acredita, que você nem imagina. As ameaças de Satanás nas nossas vidas vêm de tal forma que muitas das vezes nós esquecemos o grande Deus que nós temos. Elias, ele acaba de vencer 450 profetas. E está temeroso por causa de uma mulher. Por causa de uma mulher. Ele acreditou nas mentiras de Jezabel. É mentira, porque Jezabel não podia matar Elias. Deus não ia permitir Jezabel tocar no profeta. Ele podia ter acreditado mais na palavra de Deus. Eu quero te trazer nesse dia de hoje que nós temos que acreditar mais na palavra de Deus, fazer uso dela, viver dela, colocar ela em primeiro lugar em todas as coisas, esquecer um pouco as aflições, as guerras. Olha, eu quero te dizer nessa manhã que Elias, pela fé, ele matou 450 profetas, amando de Deus, mas agora estava temeroso por causa de uma mulher. Quantos de nós estamos temerosos por causa de pouca coisa? Porque nós não somos diferentes de Elias. Nós somos. Olha o versículo 5. E deitando-se debaixo do zimbro, ficou dormindo, e eis então que o anjo o tocou, aleluia, e disse-lhe: levanta-te, come. Um anjo do Senhor estava ali e falou: levanta, come, levanta, se alimenta. Ei, moço, levanta, ainda é longa ainda a caminhada, tu vai caminhar muito ainda para fazer a obra, fazer a vontade. Levanta, mulher, levanta, homem. Ainda é grande a caminhada na sua vida. Ainda é grande, Deus ainda quer salvar pessoas através da sua vida. Deus ainda quer restaurar pessoas através da sua vida. Deus ainda quer fazer coisas grandes.
Então ele olhou e eis a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e um copo de água, e comeu e bebeu e voltou a dormir. De fato, o anjo do Senhor, ele tinha seguido-o por todo o caminho desde o Monte Carmelo. O Senhor não nos deixa caminhar sozinho. O Senhor não nos deixa caminhar sozinhos. O Senhor não nos deixa caminhar sozinhos. O Senhor não vai te deixar caminhar sozinho. O Senhor não vai te deixar caminhar sozinho. Olha o versículo 7. E voltando o Senhor para o Senhor, e voltando o anjo do Senhor pela segunda vez, tocou-lhe dizendo: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Ei, homem, levanta, come, porque é longa ainda a caminhada. Levanta, coma, alimenta, clame a Ele, porque é grande a caminhada ainda. Esta era a viagem que não foi ordenada ordenada da parte de Deus. De fato, seria uma viagem de ida e volta, de aproximadamente 805 quilômetros, 500 milhas, toda ela fora da vontade de Deus. Mesmo em sua viagem voluntariosa, o Senhor nunca deixaria de lado Elias. Ele estava fora da direção, mas o Senhor não o desamparou. Se você está fora da direção, volte para o caminho, volte para a direção. O Senhor, Ele está alertando porque Ele quer que tu volte. Quantas viagens voluntárias todos nós fazemos todos os dias, tentando fugir da aparência do mal, tentando fugir da presença de Deus, sem pedir permissão para Deus se eu posso sair para tal lugar. Sem pedir permissão para Deus, Deus, eu posso ir para aquele lugar. E o Senhor nunca nos deixou, nunca deixou nós abandonados. E o fato é que toda viagem, por medo de se tornar muito longa para nós, a razão é que elas são feitas com as nossas forças da carne e não pelo poder do Espírito. Tem muitas pessoas que estão fazendo viagens longas sem a direção de Deus, com a direção do Espírito, sem a direção do Espírito Santo. E isso não agrada a Deus. Mesmo assim, Deus, Ele pega e fala: volte a sonhar, volte a buscar minha presença, volte para o caminho onde eu te coloquei, volte para a situação que eu te posicionei, volte para a ponta, aonde eu te coloquei como cabeça. Horebe estava a 180 milhas de onde Elias estava, assentado debaixo de um zimbro. A propósito, a comida preparada para ele pelo anjo foi sobrenatural e provavelmente uma força sobrenatural. Ninguém explica Deus, ninguém entende o sobrenatural de Deus. Você nunca vai entender os propósitos de Deus. Você tem que viver eles, crendo no milagre, crendo na provisão, crendo que Ele é a fortaleza, que Ele pode todas as coisas, que Ele faz como quer. Mas é impressionante que Deus, Ele fala para Elias: o que fazes aí nessa caverna, Elias? O que fazes aí nessa caverna, Elias?
O que você perdeu aí dentro? Eu não te mandei entrar aí, eu não mandei você entrar aí, eu não mandei você parar no caminho, eu não mandei você parar nada. O Senhor está mandando perguntar para você o que você faz na caverna. O que você está fazendo na caverna? Ele não te mandou profetizar, ele não te mandou caminhar, ele não te mandou fazer a obra, ele não te mandou você louvar o nome dele. O Senhor manda ele sair da caverna. E Elias ouviu um vento, ouviu o fogo, ouviu também o terremoto, ouviu, mas Deus não estava nesse vento, nesse fogo, nesse terremoto. Mas quando vem, olha o versículo 13, e quando Elias ouviu, cobriu, olha só, versículo 12, e o fogo depois do terremoto, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio um suave murmurinho, e quando Elias o ouviu, cobriu o seu rosto com a sua capa, e saindo ficou à entrada da caverna. Então ouviu a voz que lhe disse: o que fazes, Elias? O que fazes aqui, Elias? O que fazes nessa caverna? O Senhor fala para você hoje: sai da caverna, vem para a minha presença, vem para a posição que eu te coloquei, vem para a posição que eu te coloquei, porque eu te chamei para ser grande entre a nação. O Senhor te chamou para você ser grande entre a nação. E Ele quer usar cada um de nós de uma maneira diferente, especial. Não é só pregando, é louvando. Não é só louvando, é fazendo prodígios e maravilhas. Não é só fazendo prodígios e maravilhas, é orando pelas pessoas. Não é só orando, é intercedendo também. Não é só intercedendo, é abraçando alguém, é abençoando alguém. É curando alguém com uma palavra de amor. Não é só curando também com uma palavra de amor. É indo lá cuidar de algum enfermo, algum doente. Cristo, Ele manda que nós tomemos posição, que saímos da caverna. Sai dessa caverna hoje, irmão. Sai, irmã, dessa caverna hoje. Deixa Deus abençoar a sua vida. Deixa Deus te capacitar. Deixa Deus te fazer coisa grande que você nem sabe, nem imagina. Porque Ele ainda é fiel. Porque Ele ainda é fiel. Amém? Deus abençoe sua vida. Fica com essa palavra poderosa. Que Deus, Ele é o nosso renovo, refúgio, fortaleza. Ele carrega nós no colo. Ele traz o maná, Ele abençoa, Ele faz como quer, do jeito que quer. Não contenda com Deus, para de contender com Deus. Deus, Ele tem coisa grande para a vossa vida. Deus, Ele tem coisa grande e Ele quer te abençoar. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida nesse dia de hoje. Para a glória do Senhor.